Não são poucos os desafios que aguardam os governantes eleitos em outubro, mas a diplomacia está entre os principais. Na série de entrevistas sobre as grandes áreas da gestão pública, esse episódio é dedicado às relações internacionais, com a professora da Universidade de Brasília, Tânia Mansur. Eu sou Lincoln Macário e esse é o Ponto de Vista. Professora Tânia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para a gente tentar ali aprofundar um pouquinho sobre essa área que talvez não ganhe a mesma dimensão no noticiário que outras áreas, mas é extremamente importante no mundo em que as relações internacionais são cada vez mais intensas e afetam cada vez mais a nossa vida, né? Eu queria começar pedindo para a senhora fazer um diagnóstico da nossa presença e da nossa atuação no cenário internacional. Bem, eu que agradeço pelo convite. Essa área de relações internacionais, de fato, mobiliza pouco, em geral, a opinião pública, né? E se tratando de opinião pública, a gente está falando aqui desse conjunto de diferentes percepções que são manifestas, né, numa determinada sociedade sobre um determinado tema. E você tem correntes de pensamento que se expressam, né? E isso, às vezes, é expresso em algumas caixas de ressonância, entre as quais a gente identifica os meios de comunicação, a mídia, tanto as mídias que a gente chama de tradicionais, quanto mídias sociais. E, de fato, como você disse antes, há uma mobilização pequena perante outros temas, né? Em termos de diagnóstico, o que a gente poderia dizer é que a política exterior do Brasil, ela caminha com algumas características fundamentais ao longo da sua história. Se a gente falar, por exemplo, em política externa de um determinado governo, né? É só para diferenciar, quando eu disser política externa, a gente especifica, né? O governo tal, política externa no regime militar, política externa, né? E a política exterior seria mais um apanhado de Estado, menos de governo. Vamos só para diferenciar um pouco, né? A política exterior do Brasil, ao longo da história, desde a independência até os dias de hoje, tem algumas linhas gerais, e essas linhas gerais estão presentes nas formulações de política exterior, nas formulações de políticas externas em diferentes momentos, com graus diferentes também, né? Mas a gente aqui o Brasil é um país que respeita o direito internacional, o Brasil é um país com vocação para a cooperação internacional. O Brasil é um país que o Amado Servo fala, na verdade não ele apenas, né, mas alguns analistas falam de um multilateralismo normativo. É como se as relações multilaterais com 3 ou mais parceiros que têm objetivos comuns e propõem ações comuns, sejam elas preferíveis a qualquer outro tipo de relação, bilateral ou unilateral mais ainda, né? Pouco se fala em ação unilateral do Brasil ao longo da história. Você tem também uma vocação para o universal, as relações, a ampliação do leque de parceiros que venham a ser interessantes para o desenvolvimento do Brasil, isso associado também ao conceito de desenvolvimentismo. Então, tem muita coisa que perpassa essa história da política exterior do Brasil, e quando a minha área é história, né? História da política exterior do Brasil, então a gente consegue muitas vezes sair um pouco, até o momento atual é muito difícil de a gente ficar de a gente analisar com muita precisão, porque a gente precisa de um certo distanciamento histórico, né? Mas eu diria que muito das tradições vêm sendo mantidas aí na política exterior do Brasil. Um traço diferente, que eu diria, deste governo em relação a governos anteriores. Outros governos também tiveram seus traços diferentes, né? Há alguma
crítica em relação aos governos lulopetistas, por exemplo, de uma partidarização da política exterior do Brasil, da política externa daquele governo especificamente, que não condiz com esse traço, com essa história da política externa, né? Você traduz um viés de política externa do Partido dos Trabalhadores para a ação do governo, né? Isso é uma das críticas que se fazem e ela faz sentido, mas ao mesmo tempo há também uma ênfase na cooperação internacional, no multilateralismo, então isso também permanece, o que eu diria de um traço talvez diferente deste governo é que não se falava na possibilidade de uma influência conservadora na diplomacia brasileira. Os grandes embates dentro do Itamaraty eram basicamente entre, é difícil a gente falar assim em conceitos tipo esquerda e direita ou progressistas versus conservadores e tal, inclusive porque o termo progressista é usado, há uma certa manipulação do termo para um lado positivo, baseada talvez no mito do eterno progresso, de que tudo que é progresso é bom, né? Mas na verdade não, se fosse assim não teria bomba atômica destruindo tanta gente, né? E o conservador também um certo viés negativo, é como se falasse, o que é conservador é ruim, porque se confunde muito com o reacionário e tal. E bom, a gente vai falar em termos técnicos, esse progressista mais associado a uma dimensão que centro-esquerda, que também são conceitos muito fluidos e problemáticos, mas o conservador mais associado a uma perspectiva de direita. E esse conservador ascendeu no Itamaraty, né, com a presença do Ernesto Araújo. Então, eu diria que esse é um traço diferente, mas em termos gerais dessas tradições, grandes linhas gerais da política exterior do Brasil, não há grande diferença, grande mudança. Me permita, então, sintetizando isso, dizer que, apesar de nuances que precisam ser consideradas, tanto num governo como no outro, seria uma das grandes áreas da gestão pública em que a política de Estado acaba guiando e influenciando bastante as políticas de governo, né? Tem uma influência maior. Deixa eu dar aqui para o nosso telespectador um panorama do que a gente pretende abordar. Eu não sei se vai ser possível a gente passar por todos os temas, mas muito interessante que a senhora traga essa perspectiva da história e da opinião pública, especialmente no momento que a gente está falando de eleições, em que a opinião pública é o que mais conta, né? Tentar pincelar a questão da guerra da Ucrânia e das tensões em torno de Taiwan, o acordo Mercosul e União Europeia, que foi muito celebrado no começo do governo e acabou ainda não rendendo os frutos esperados, e também os dois grandes blocos, o Pró-Sul, capitaneado pelos governos de direita, o Unasul, capitaneado pelos governos de esquerda. Falar da tão desejada entrada na OCDE, do famoso assento definitivo permanente no Conselho de Segurança da ONU e tentar costurar tudo isso com essa questão da opinião pública. Tem algum desses temas que a senhora acha que a opinião pública é mais influente, ela é levada em consideração de maneira mais forte pelos atores de política externa brasileira? Tem algum tema que a opinião pública é completamente desconsiderada? Como é que a senhora vê isso? Você me pergunta um lado dessa questão, em que temas a opinião pública poderia ter alguma influência sobre... Vamos pegar um caso mais específico. A gente está vivendo uma guerra, a guerra da Ucrânia, com enormes repercussões geopolíticas que a gente vê a Rússia de um lado com um apoio não totalmente explícito, mas real da China, e a gente vê uma influência muito grande dos Estados Unidos, obviamente ali em torno de todos os países que compõem a OTAN. A opinião pública parece não ligar muito para esse tema, mas é impossível descolar ele da nossa realidade. Afinal de contas, está batendo no preço do pão, está batendo no posto de gasolina, né? Os temas de política externa geralmente mobilizam pouco a opinião pública. Então, esse é um primeiro ponto. Os temas de relações internacionais mobilizam pouco a opinião pública, mobilizam pouco o conjunto das correntes de pensamento expressas naquele momento sobre essa realidade. Mas, quando existem crises, isso impacta essa movimentação das correntes de opinião, né? E essa é uma crise clara. Então, se você observar, por exemplo, a movimentação em mídias sociais, é intensa, de todos os lados. A gente talvez não pudesse estabelecer
as correntes específicas, é como eu te digo, eu preciso de um distanciamento histórico para analisar como que os grandes grupos se movimentam nesse sentido. Mas você tem movimentação achando que o Brasil tinha que romper com a Rússia, você tem movimentação achando que o Brasil tinha que romper com a Ucrânia, mas como você mencionou uma coisa que é muito interessante, o Brasil historicamente tem um peso muito relevante do Ministério das Relações Exteriores em termos da forma como se faz política externa, né? A depender das lideranças também, porque nas análises de política externa a gente sempre precisa ver como que a liderança lida com esse tipo, né, de realidade. Mas a política externa é uma política pública e você tem um ministério que é responsável diretamente pela política externa, juntamente com o Executivo, a Presidência da República, a Secretaria Especial de Assuntos Internacionais. Então, são vários entes aí, vários players, né? E aí, cada um desses players pode ter uma maior ou menor influência também dessa movimentação da opinião pública, né? Deixa eu só encerrar em relação àquilo que você falou. Então, você pode ter um Itamaraty, historicamente o Itamaraty, existe um termo que se fala o insulamento do Itamaraty. É como se ele fosse muito autônomo. E houve momentos em que o Itamaraty buscou um relacionamento mais próximo com a opinião pública via mídias sociais, via uma interação um pouco maior, mas isso arrefeceu também, porque é uma área muito técnica e é uma área cujos riscos são altíssimos. Você cair em um risco de tomar uma decisão errada nessa política pública que é a política externa é grave, né? É um risco grave que se corre. Então, de certa forma, essa área técnica, que é a área do Ministério das Relações Exteriores, assume isso com muita liderança, mas isso também tem um papel da presidência. Você às vezes tem a diplomacia presidencial, você tem presidentes que têm ações mais específicas em termos de política externa e esse presidente pode estar mais ou menos afeito a influências da opinião pública, né? Então, o que eu vejo hoje é que existe uma movimentação muito grande nas mídias sociais e como eu, por ofício, eu preciso olhar as diferentes linhas, né? Então, eu vejo em todos os lados uma movimentação questionando e às vezes apoiando, né? Mas historicamente, nesse caso da Ucrânia mesmo, o Brasil tomou a posição que normalmente toma, né? É isso que eu ia mencionar, né? Essa posição de neutralidade, ela não tem nada de nova. A gente pode pegar quase todos os últimos conflitos, mas se a gente pegar o principal, né, a Segunda Guerra Mundial, o Brasil ficou de 39 a 42 neutro e só entrou em 42 por conta do voluntarismo de um militar alemão que, segundo as pesquisas mais recentes, ele teria tomado aquela iniciativa de afundar navios brasileiros completamente à revelia de Berlim e nos jogou dentro da Segunda Guerra. Nesse vai e vem, nesse contrários e a favores, também existe aquela massa que apoia a massa da opinião pública que apoia as posições de neutralidade, porque a gente, geralmente, os polos se manifestam mais. Mas também há, digamos assim, apoio na opinião pública, apoio, e aí vamos colocar, no conjunto dos brasileiros, a essas posições históricas de neutralidade? Dentro de uma perspectiva de pragmatismo, eu diria que sim, porque tem muita gente que pensa, bom, mas foi melhor não mexer com esse vespeiro porque o Brasil consegue negociar ainda com a Rússia e consegue negociar com a Ucrânia. O ideal é que se promova a paz. Então, essa imagem de um Brasil pacifista, eu nem diria que é neutro necessariamente, o Brasil toma posição em favor da paz, né? Vamos dizer assim. Então, isso é historicamente muito interessante a gente observar, essa questão do período aí de 30 a 42, na verdade tem vários elementos adicionais a isso. O Getúlio Vargas fazia aquilo que se conhecia como equidistância pragmática. O pragmatismo é justamente, ele entendia que uma hora era mais interessante se aproximar de um comércio compensado com a Alemanha, a partir da troca, quase que um escambo, né, para falar em termos bem simples, mas com os Estados Unidos um comércio livre e outros países também, mas até ir empurrando o momento da decisão até, né, onde pudesse. E o Brasil, historicamente, não é um país que entra em guerras, não toma decisões unilaterais. Até na guerra a gente tem uma tendência multilateral, vamos dizer assim, né? Você trabalha com alianças, até para se né? apresentar como mediador, que foi uma coisa que a gente já fez algumas vezes. Justamente. Né? Então, esse também é um elemento muito caro à diplomacia brasileira, essa ideia de Brasil ponte. O Brasil ponte entre
entre pobres e ricos, entre desenvolvidos e subdesenvolvidos, né, mudando-se os nomes entre países do norte e países do sul global, que é um termo, são termos absolutamente inadequados teoricamente, mas muito utilizados, né? Você não sabe o que é sul, assim, porque não é geográfico, mas aí você não sabe se a China é sul, né? Se é, né? Então, é muito ruim esse termo, mas é muito utilizado nas relações internacionais. E essa grande massa que você perguntava, muitas vezes ela tem essa ideia, bom, melhor a gente não mexer nesses vesperos, né? Então, houve críticas, por exemplo, quando o Brasil interferiu na questão da negociação do projeto nuclear do Irã, junto com a Turquia, com essa proposta de fazer um meio termo ali em 2010, 2009, 2010, e uma das críticas era, por que o Brasil vai se meter numa coisa que não tem nada a ver com a gente, né? Então, assim, você tem muito essa coisa que o Sérgio Buarque de Holanda aproveitou, né, de uma outra visão acadêmica, mas desse homem cordial que, de certa forma, se traduz também numa cordialidade oficial, que é um dos traços da política exterior do Brasil, essa cordialidade oficial, principalmente em relação aos vizinhos. É uma coisa que vem do Império e o Brasil não tem interesse em ter conflitos com seus vizinhos desde o Império, por razões diferentes ao longo do tempo, mas é um traço histórico também da política externa brasileira, que reflete esse homem cordial brasileiro, que pode ser super violento, né? Porque o cordial não significa necessariamente só... É aquele que age com o coração. É o que age com o coração e menos racionalidade do que outras realidades, né? Mas, então, assim, existe essa perspectiva de para fora, o Brasil ser esse cordial, legal, bom vizinho, política de boa vizinhança, amistoso, desde o Visconde do Rio Branco. Ele já falava, olha, melhor a gente não ter confusão com os vizinhos, porque nós somos um país gigantesco com muitos vizinhos. Sim. Nós somos o único império em meio a repúblicas, nós somos o que fala português em meio aos que falam espanhol. Nós somos os diferentes. Vamos evitar conflito, né? Então, de certa forma, essa postura cordial vem sendo, ao longo do tempo, perpetuada. E, então, essa coisa da neutralidade, do pacifismo, do não participar. O Brasil é levado a participar das guerras mesmo. O Brasil participa da Guerra do Paraguai em resposta, por uma movimentação da opinião pública, inclusive, que exigiu do Império uma resposta a uma invasão de Solano Lopes a território brasileiro, a agressões de Solano Lopes. Na Primeira Guerra também, o afundamento de navios brasileiros, existe uma movimentação da opinião pública, aquilo que representava a opinião pública em cada diferente período, né? Também. E na Segunda Guerra, do mesmo modo. Então, é muito mais reativo do que proativo nesse sentido. O Brasil definitivamente não é um país belicoso. Então, isso compõe, de certa forma, esse arcabouço cultural brasileiro no que tange a política externa, porque internamente nós vivemos, né, grandes graus de violência, a violência interna é muito grande, mas essa imagem para fora, ela reflete um pouco essa do homem cordial, mais associada a uma perspectiva de afabilidade, que é um pouco o que o estrangeiro recebe quando chega aqui. Você tem um histórico de estrangeiros que se sentem acolhidos pelo brasileiro e sentem essa cordialidade. Então, por mais que a gente tenha essa dicotomia, que é um país violento internamente, mas a gente tem esse acolhimento, essa afabilidade, e de alguma forma a política externa também projeta isso. Falamos muito de polarização, né? Mas tem um assunto que, pelo menos na superfície, e talvez um pouco ali abaixo da superfície, une tanto o governo atual como o governo anterior e une, de certa maneira, o conjunto da diplomacia. Acordo Mercosul-União Europeia. Une no discurso, mas na prática a gente teve mais de 10 anos aí sem avanços nesse acordo que tem como complementaridades para os dois acordantes, né? Agora, com as dificuldades que a Europa enfrenta, com a possibilidade de maior coesão aqui na América do Sul do ponto de vista do conjunto dos governos que estão se formando, o cenário, de um modo geral, facilita, ajuda, coloca isso em alguma perspectiva,
ou a gente vai continuar vivendo essa novela ainda por mais algum tempo? Eu acredito que a novela vai continuar, mas eu sou péssima para prever. Eu gosto mais de falar do passado, então assim é mais difícil para mim. Mas a relação entre Mercosul e União Europeia, ela parte do pressuposto de um fortalecimento do Mercosul que ainda não se nota. Né? E você tem que fortalecer o Mercosul para estabelecer algum tipo de relação que não seria igualitária de forma nenhuma com a União Europeia. E há uma série de determinações também da parte da União Europeia que implicam diferentes visões de mundo, né? Então, assim, eu vejo ainda com um certo problema esse avanço. Os critérios em relação à OCDE, por outro lado, o Brasil já tem um percentual de critérios atendido que o percentual é, de certa forma, razoável, 112 para 257 critérios. Sim. Talvez seja um dos países desses aspirantes, um dos que, acho que é o que mais tem, que mais cumpriu critérios. E está acelerado na implantação de outros. Justamente. Então, o que eu acredito é que talvez caminhe mais fácil, dependendo de quem vier, né? Porque se for eleito o Lula da Silva, pela polarização que a gente está vendo agora, basicamente você teria uma eleição entre Jair Bolsonaro e Lula da Silva. O Lula da Silva vai querer enfatizar de novo as questões Mercosul e União Europeia, mas que nem ele conseguiu fazer antes, ninguém conseguiu fazer antes, Dilma Rousseff não conseguiu fazer antes. Quer dizer, é um processo complexo de fato, né? Então, mas acredito que tenda a fortalecer essa perspectiva, porque existe uma ênfase muito mais forte nas relações que eles chamam de Sul-Sul. Né? E muito claramente posta em todo o planejamento de política externa petista e, né, dos governos associados ao petismo. Né? Mas se permanecer o Jair Bolsonaro, eu acredito que a ênfase maior será na OCDE. Porque, inclusive, é uma intenção do governo acelerar justamente o cumprimento a esses requisitos, né? E não vejo, assim, a possibilidade que você fala de uma certa união dos governos sul-americanos será se o Lula da Silva for eleito, porque você tem uma tendência novamente esquerdizante na América do Sul, né? Então, se for eleito o Jair Bolsonaro, eu acredito que isso daí vai ter, né, uma outra repercussão. Para a gente terminar, muito rapidamente, uma pincelada sobre os nossos dois principais parceiros comerciais, e que são também as duas maiores potências, que estão no momento de acirramento de um conflito potencial ali, obviamente talvez muito distante, mas as outras guerras, né, subterrâneas, comerciais, de narrativa, existem Estados Unidos e China. Como é que fica a nossa relação com esses dois parceiros nesse cenário? Qual é o desafio, o dever de casa para os próximos governantes em relação a essas duas nações? Primeiramente, é preciso reconhecer a ascensão definitiva da China. Definitiva não significa para sempre, né? Mas é claro que a China realmente hoje se coloca como uma grande potência, é o maior parceiro hoje do Brasil em termos comerciais, né? Há uma perda em relação à aproximação com os Estados Unidos, mas os Estados Unidos vivem uma crise também, eles agora estão vivendo recessão e tudo mais, então certamente esse freio não diz respeito apenas ao Brasil, ainda que haja um certo estranhamento depois que o Joe Biden foi eleito, porque havia uma aproximação muito maior do Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, com o governo Trump. Mas eles lá vivem muita instabilidade, né, hoje, uma instabilidade política, uma instabilidade econômica, e isso, então, pode impactar, de fato, as relações com o resto do mundo, e o Brasil não ficaria de fora, né? Mas tem um elemento aí fundamental que é muito interessante. Nos governos socialistas, né, o PT se identifica com o socialismo nos seus documentos oficiais, então a gente talvez pudesse ir também com os governos, né, todos os governos socialistas, existe um sentimento anti-americano, né? Mas o Brasil permaneceu dependente dos Estados Unidos, mesmo você tendo
um governo socialista, né? É um sentimento anti-Yankee, é uma coisa um pouco cafona, meio, né, assim, ultrapassada e demodê, mas existe. É o grande império que quer, né, combater qualquer potência ascendente e tudo mais, mas eu acredito que eles lá tenham coisas muito mais importantes para pensar e o Brasil, às vezes, muito mais irrelevante do que imaginava, né, para os Estados Unidos. Mas havia isso. E, por outro lado, quando você tem um governo como o do Jair Bolsonaro e um governo como é o do Joe Biden, também tem um certo afastamento, né? Então, assim, que prognóstico haveria das relações entre Brasil e Estados Unidos? A gente tem que ver como é que vai desenrolar a política dos Estados Unidos. Eles vão ter eleições agora primárias, né? Eles vão ter... a gente tem que ver como é que vai ficar o Congresso americano. E o que isso vai impactar para o governo Joe Biden e também como é que vai impactar a própria política externa e o comércio exterior norte-americano. Então, isso depende muito, né, de como vai ser. Cenário nebuloso pela frente. Cenário super nebuloso. O que teria talvez de menos nebuloso é o que acontece com a China, né? Então, assim, a China, hoje em dia, ela realmente tem expandido muito, tanto na área do comércio, a influência e aqui portos brasileiros, uma influência fortíssima, a China comprando, né? Comprando. Eu estou falando de forma muito informal, né? Mas assim, o governo cedendo à China a administração de portos e tudo mais por um período, e isso vai favorecer definitivamente o comércio, principalmente de commodities, né, com a China. Então, eu entendo que o comércio com a China ainda vai crescer só que relações políticas eu vejo assim, não tendo grande incremento, né? Mas econômica e comercialmente eu vejo que talvez tenha mais potencial com a China do que com os Estados Unidos de crescimento. Mas isso ainda está por saber. Perfeito. Professora Tânia Mansur, muitíssimo obrigado por colaborar conosco, entender esses múltiplos cenários, essa complexidade das relações internacionais, a importância da gente estar cada vez mais atento também para esse tema, como somos atentos para os demais temas. Muito obrigado. Eu que agradeço. E obrigado a você que nos acompanhou em mais esse programa. E são vários os temas, várias as áreas da gestão pública que nós estamos aprofundando nessas entrevistas, nessa série especial sobre eleições. Eu te convido a acessar todos os episódios por meio desse QR Code que aparece aqui na sua tela. Até uma próxima edição.